Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, Deus Todo-Poderoso, comigo está. O nome do Senhor Jesus está sobre nós neste momento. A graça de Deus repousa sobre nós. Por isso, eu digo a você que ora conosco agora, paz ao seu coração. Respire fundo e tome posse da paz de Deus, da presença de Deus. O Senhor está com você. Repita comigo: se Deus está comigo, Se Deus está comigo, o que poderá um ser humano contra mim? o que poderá um ser humano contra mim? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será? O Senhor é o meu escudo, O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é a minha defesa, é o Senhor quem me protege. é o Senhor quem me protege. Não temerei, Não temerei, mal algum, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. porque o Senhor está. E invoque agora o nome de Jesus. Chame pelo nome de Jesus, Jesus, porque Ele vem estar com você. Jesus nunca ignora aquele que o chama. Nunca. Você nem terminou de pronunciar o nome dele de Deus por e ele já se faz presente junto de você. Jesus, meu Tenha confiança no Senhor, amado Deus, alma, Jesus, porque Ele te ouve. vem Jesus, Ele está segurando em suas mãos. meu auxílio, Jesus, Por causa dele, Jesus, você vai aguentar. alabação, cantar, Chame pelo nome de Jesus e fique em paz. E tenha confiança, porque o Senhor está contigo para te livrar em todas as suas tribulações, para te socorrer em todas as tuas necessidades. Jesus, Uri, E como dizíamos ontem, de fé em fé, Jesus, uma situação de cada vez. Nós vamos superando como quem vai escalando uma montanha, né? Essa foi difícil. Opa, mas chegamos aqui. E aí você repousa num canto mais plano, mais seguro. Daqui a pouco é um outro desafio, é uma outra subida. Tem abismo embaixo, é sempre perigoso. Mas o Senhor vai conosco e vai nos sustentando todos os dias. Um passinho a mais nessa escalada. Está difícil, meu amigo, porque você está subindo. Sabe, alguns estão escalando do fundo do poço para fora. E outros estão escalando a montanha rumo ao cume. A subida é sempre dura, mas o lugar que nos espera vale a pena. Você vai chegar lá. Jesus, eu creio, Nossa meta não está neste mundo. Nossa meta é o Senhor. Nós caminhamos para Deus. Santíssimo, tu na Sossegue o seu coração. esperança em ti. Deixe o Espírito Santo te iluminar, para que você possa separar as coisas que têm valor daquelas coisas que não têm muita importância. Você dá importância, mas não tem muita importância. Às vezes a gente acha que as pessoas dão muita importância para aquilo que nós achamos de nós mesmos, que nós estamos fazendo. Mas a pessoa está iludida, enganada. Só ela dá valor para aquilo. E de verdade, nem tem muita importância. Só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para nos fazer enxergar de verdade o que é real e separar o que vale a pena a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso investimento daquilo que a gente precisa deixar para lá. Tem coisa que você precisa deixar para lá.
sossega o seu coração. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós confiamos em Ti. Pegue a sua Bíblia, por favor, em Lamentações, capítulo 3, versículos do 19 ao 29. Lamentações, capítulo 3, versículos do 19 ao 29. Você vai me permitir hoje usar uma Bíblia diferente da que eu costumo usar aqui no Sorrindo para a Vida. Essa Bíblia que eu vou usar hoje é a TEB, tradução ecumênica da Bíblia. É isso que significa TEB, tradução ecumênica da Bíblia. É uma Bíblia muito completa, inclusive a que eu estou usando é uma Bíblia de estudo. Canção Nova não ganha nada por divulgar essa Bíblia especificamente, não tem nenhum interesse. Por que você divulga? Porque é boa, é muito boa, não é? E coisas boas a gente precisa divulgar. Hoje a gente está num mundo extremamente comercial. Às vezes tem uma coisa que vale a pena, a gente deveria divulgar, mas a gente só divulga se ganhar alguma coisa. Se você me der alguma coisa, eu divulgo. Se não der, eu não divulgo. É muito mesquinho isso, não é? Essa Bíblia não é editada pela Canção Nova, ela é maravilhosa. E lá em casa eu tenho comigo, tenho a Bíblia TEB, tenho a tradução do Almeida, muito boa, não é católica, é evangélica, muito boa. Tenho a Bíblia Ave Maria, tenho a tradução da CNBB, fica lá as 4. Eu olho numa, eu olho na outra, porque como são traduções de uma outra língua, que começou sendo traduzido do hebraico, não é? Do grego, aí foi traduzido do hebraico e do grego para o latim, aí do latim foi traduzido para o francês, para o inglês, para o português. Então, às vezes, quando você vai fazer uma tradução, você pode usar palavras parecidas, palavras que são sinônimos, e um que está traduzindo, traduz por um sinônimo, outro por outro, que dá conotações diferentes. Então é muito importante quando você pode ter ali várias, para poder aprofundar. E hoje quero ler aqui para você nesta Bíblia, esta palavra que diz assim: lembra-te da minha humilhação, Senhor. Lembra-te do meu extravio. Você já rezou alguma vez pedindo a Deus para se lembrar do dia que você virou as costas para Ele? Que a gente quer que Deus lembre das coisas boas que a gente faz, né? Igual aquele fariseu: eu pago o dízimo, eu dou esmolas, faço jejum 2 vezes por semana, faço várias orações. Aquela passagem que Jesus conta do publicano e do fariseu. Nós queremos muitas vezes, igual o fariseu, que Deus se lembre das coisas boas que a gente faz, como se a gente pudesse comprar a Deus, até mesmo com as nossas orações, com o nosso dízimo, com a nossa esmola, e não pode, porque Deus não se vende. Mas alguma vez na sua vida, você já fez uma oração dizendo assim: Senhor, lembra quando eu te traí? Lembra quando eu te abandonei? Lembra quando eu me extraviei? Olha aí, Jeremias: lembra-te da minha humilhação, Senhor. Lembra-te do meu extravio. Que absinto, que veneno. Absinto era a droga da época. Você poderia dizer assim, que cachaça, né? Que veneno, que torpor, que droga que foi quando eu me extraviei. O senhor se lembra que veneno que isso foi para a minha vida? Gente, que veneno que isso foi para a minha vida. Que veneno. Teve uma época, eu era bem novinho, começo da minha caminhada. Então, quando a gente é criança, porque eu era mais criança, então peço até que você me perdoe o que eu vou dizer. Quando a gente é muito jovem, a gente é besta. E eu percebia a proteção de Deus na minha vida. E, inclusive, com esta proteção, haviam situações até de erro, de pecado, que os meus amigos experimentavam e eu não. Então, numa dessas situações,
eu querendo viver um erro antes de eu entrar na Canção Nova. Fui estúpido ao ponto de dizer numa oração: Senhor, se eu não vivo essas experiências porque o Senhor me protege, não quero. Pois Ele me permitiu. E eu vou te dizer, que desgraça, que absinto, que veneno, que morte que eu experimentei por dentro. Parece que nada respondia. Eu perdi a alegria, eu perdi a vitalidade, eu perdi o desejo de viver. Como foi ruim para mim. E nós podemos dizer isso. E por que Deus permitiu isso, Márcio? Porque Ele sabia que essa escola eu nunca mais ia esquecer. E nós podemos fazer isso por palavras, e nós podemos fazer isso por atitudes. Porque tem atitudes que valem mais do que palavras. Tem atitudes que clamam ao céu: afasta, Senhor, a tua mão de mim. Deixa eu viver o meu caminho. Tanto que tem uma passagem que Deus diz: eu estou vendo onde é que isso vai dar. Ele fala: mas já que você quer ir, vai. Mas eu estou vendo onde é que isso vai dar. Vai dar onde? Um veneno para a nossa vida. Todas as vezes que você se extravia de Deus, é como se você se extraviasse do ar que você respira. Você sabe por que quando uma pessoa ela não consegue respirar, você sabe por que ela morre? Porque o sangue fica tóxico. A pessoa morre envenenada com o próprio sangue. Porque aí ele não consegue fazer as trocas, e o sangue, que é vida, se converte em veneno por falta de oxigênio. Por isso que a gente canta: o Senhor é o ar que eu respiro. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o ar, é o vento que sopra onde quer. Por isso que o nome do Espírito Santo, sabe qual é o nome hebraico do Espírito Santo? Ruá, que é sopro, ar. Você sabe qual é o nome dele em grego? Pneuma, que quer dizer a mesma coisa. Por isso pneu do carro é de pneumático, cheio de ar. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. Quando eu deixo de viver no Espírito Santo, a minha vida vai se envenenando. Porque muitos nunca falam do Espírito Santo desta maneira, sabe? Mas o Espírito Santo é o lugar onde eu habito. O Espírito Santo é um refúgio. O Espírito Santo é a atmosfera na qual eu vivo. E nessa atmosfera, o diabo não pode entrar. Ele não consegue respirar, ele não pode viver. Então, eu preciso estar no Espírito Santo se eu não quiser ser vítima de uma vida envenenada. E Jeremias diz isso: lembra-te, Senhor, como foi uma humilhação para mim quando eu me afastei de ti. Lembra-te do meu extravio, que abismo, que veneno. Eu me lembro, ele diz. Lembro-me disso e estou minado. Eu me encontro cercado, eu me encontro azarado. Essa desdita aqui é um grande azar. É estar no pior momento da sua vida. Lembro-me, estou minado pela minha própria desdita, minha própria má sorte. Eu pulei de cabeça no meu mal, na minha desgraça, e me lembro disso, ele diz. Me lembro, não consigo me esquecer que estou minado porque eu voltei as minhas costas para o Senhor. Aí ele nos ensina o que fazer agora. Ele diz: eis o que trarei de volta à minha memória. No momento da dor, no momento do cansaço, do desespero, do desânimo, o que nós precisamos fazer? Trazer de volta à memória as manifestações do Senhor na nossa vida. Nós precisamos recordar a ação de Deus por nós. Porque quantas vezes o Senhor agiu na sua vida. E se você não sabe quantas vezes, em que vezes, você precisa pedir ao Espírito Santo. Não foi a palavra de hoje para nós? Quando temos bons pensamentos, é o Espírito Santo que nos visita.
Peça que o Espírito Santo visite você para te mostrar de quantas ciladas Deus te livrou, de quanto mal Deus te salvou, de quanta cura o Senhor realizou na sua vida, de quantas vezes o Senhor te aconselhou, diretamente por meio de um bom pensamento, de uma inspiração, mas também através das pessoas. Ontem eu estava rezando e estava colocando diante de Deus situações concretas da minha vida. Inclusive alguma situação incômoda, chata, triste. Quando de repente chegou uma mensagem no celular. Padre Chicão, lá de São José dos Campos. Márcio, tem 2 dias que algo me incomoda. Eu me lembro de você. Eu sinto vontade de escrever para você. E alguma coisa sempre atrapalha, então percebi que não posso mais esperar. E tenho uma palavra para você. A palavra desse homem foi tão precisa, uma palavra de ciência tão poderosa, uma palavra de sabedoria tão exata, que eu perguntei para ele: o senhor está acompanhando Vocação Nova? Acompanhou Sorrindo para a Vida hoje? Não tive tempo, meu filho, eu estou tantas coisas. Eu falei: então eu quero lhe dizer, meu irmão, Deus seja louvado pelo seu ministério, pela sua fidelidade, porque esta palavra foi um raio-x. Essa palavra, ela foi por trás de todas as aparências. Quantas vezes Deus nos fala, gente, só que houve tempos em que a fé fraquinha, a desatenção, Deus falava, eu não ouvi. Mas agora fui correndo mostrar para minha esposa. Falei: meu amor, escuta isso. A Rose, ouvindo, se emocionou, não só pela palavra, mas pelo Deus que está atento a todas as situações que nós vivemos. Nunca se sinta esquecido e abandonado. Nunca diga: o Senhor não fala comigo. Pode dizer sim: eu ainda não aprendi a escutar o Senhor. Pode dizer sim: eu sou desatento às palavras de Deus para mim. Mas nunca diga: o Senhor não me vê. Nunca diga: o Senhor não olha para mim. Nunca diga: o Senhor não fala comigo. Porque o Senhor te ama e o Senhor está cuidando de você. Por isso, eis o que trarei de volta à minha memória. Eis o que eu esperarei. Pare de esperar desgraça. Pare de esperar desdita. Pare de esperar que o veneno se agrave. Eis o que esperarei no Senhor. Versículo 22. As bondades do Senhor. Esperarei as bondades do Senhor contra as maldades das pessoas, porque muitas vezes a pessoa é má, e às vezes até sem saber. Quando Saulo perseguiu os cristãos, ele achava que ele estava fazendo uma coisa boa, mas ele estava perseguindo algo que era de Deus, e não deu outra. Todo aquele que persegue uma obra de Deus pode até ser de Deus, mas ele vai cair do cavalo, sempre. Gamaliel, quando havia uma perseguição dos judeus contra os cristãos, contra Pedro, contra aqueles que ficaram, eles queriam acabar com os cristãos. Gamaliel dá uma palavra a respeito. Ele diz: olha, vieram tantos antes deles, antes de Jesus, desse Jesus, e todos traziam projetos humanos que se acabaram por si mesmos. Se o que eles fazem não é de Deus, vai acabar sozinho. Mas tomem cuidado, porque se eles estão em Deus, vocês correm o risco de travar uma guerra contra Deus. Então, espere nas bondades do Senhor, mesmo que não esteja fácil para você. Espere nas bondades do Senhor, porque elas não terminaram.
Deus não terminou o trabalho dele com você. Deus não terminou a obra dele na sua vida. Você não está rezando? Você não está pedindo a Deus? Você não está suplicando o nome do Senhor como nós fizemos agora? Continue fazendo a sua parte, se pondo diante de Deus e confiando, porque o Senhor, não é que o Senhor vai agir, o Senhor está agindo. O Senhor está agindo. Jesus, falando a respeito do Pai do céu, diz: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Deus, depois de criar o mundo, descansou no 7º dia, mas acho que ele descansa igual a gente da canção nova, ele descansa trabalhando, porque a gente descansa de uns trabalhos fazendo outros trabalhos. Deus não se retirou da nossa vida, Ele não terminou, as bondades do Senhor não terminaram, os seus dias não estão cancelados, seus dias não foram encerrados. Você não está velho demais para que o Senhor realize a obra dele na sua vida, porque tem muita gente, parece que está louco para poder pendurar as chuteiras, né? Fica dizendo: não, agora meu tempo já passou. Que meu tempo já passou? Sabe quando que o meu tempo nesse mundo vai passar? Quando eu estiver enterrado debaixo de 7 palmos de terra. Aí meu tempo já passou. Até lá, eu quero ver a obra do Senhor nos meus dias e na minha vida. A gente vê no mundo, eu nem estou falando das coisas de Deus, a gente vê no mundo pessoas que na terceira idade, na velhice já, produziram o melhor fruto da sua vida, de repente deslancharam, a vida inteira capengando, mas nunca desistiram, perseverantes. De repente, a oportunidade tão ansiada apareceu. E como a vida inteira nunca haviam desistido, as suas várias tentativas os deixaram preparados. E quando a oportunidade chegou, eles estavam prontos, eles agarraram e tiraram o atraso de uma vida inteira. E aí, quando a sua oportunidade chegar, você vai estar preparado porque nunca desistiu? Ou você vai estar esmorecido, sentado, fraco, despreparado, vendo a oportunidade passar diante dos seus olhos e você dizendo: que pena, eu não achei que ia acontecer, eu achei que já era tarde demais para mim. Não, meu filho, levanta, coragem, ânimo, porque as bondades de Deus não terminaram na sua vida. Olha lá, as suas ternuras não se esgotaram, renovam-se a cada manhã. Está acontecendo agora, nesse exato momento, no Sorrindo para a Vida, um milagre. Um milagre está acontecendo agora. Que milagre é esse? O milagre do Senhor, que entra na sua casa, que entra na sua vida, para realizar a sua obra e renovar, nesta manhã, como diz aqui, as suas ternuras. Deus está renovando a graça dele sobre você nesta manhã. As bênçãos que você precisa estão sendo conferidas a você agora. A força que te faltava, não é? É todo dia. Márcio, eu ouço aí no Sorrindo para a Vida, não é? Muitas vezes o Senhor nos dá todos os dias essa palavra de animação, e pode ser que um desatento, despreparado, bocudo, passe na frente da televisão e diga assim: você está ouvindo isso de novo, é a mesma ladainha. Fala para ele: você não come pão todo dia? Todo dia você não senta lá para tomar o seu café? Você não bebe o seu leitinho com café? Você não toma o seu mingauzinho? Todo dia de manhã eu faço meu mingauzinho de aveia lá. É todo dia a mesma coisa. Mas aquele mingauzinho produz em mim efeitos diferentes todos os dias. Porque com aquela força, tudo que eu vou fazer hoje é diferente do que eu fiz ontem. E o Senhor está renovando para você uma direção para a sua vida e a graça que você achou que estava te faltando. O Senhor está derramando neste exato momento sobre muitos que estão acompanhando Sorrindo para a Vida, a força que achavam que estava lhe faltando. Receba essa força.
acolha essa força. Reaja, não é? Porque você não sabe a força que você tem enquanto você não reage. Você precisa reagir, você precisa colocar o que recebeu em atividade, em andamento, e experimentar, fazer a experiência da fidelidade do Senhor. Aí diz aqui Jeremias: digo a mim mesmo, minha parte é o Senhor. O que você quer para a sua vida? Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer fama, tem gente que quer status, tem gente que quer posições elevadas, tem gente que quer mandar nos outros. Eu quero, como Jeremias, proclamar: a minha parte é o Senhor. Eu quero para a minha vida Deus, e quero para a minha vida o que Deus quer para mim, porque eu já fiz muito a minha vontade, e todas as vezes que eu fiz a minha vontade em contraposição à vontade de Deus, que absinto, que veneno. Eu nem sei como é que está aí na tradução da CNBB, não é? Mas louvado seja Deus pela essa tradução da TEB, porque é isso mesmo. Que cachaça. Fel e veneno. Fel e veneno. Você pode dizer assim: todas as vezes que você faz a própria vontade em contraposição à vontade de Deus, você pode dizer: que fel, que veneno. Mas não é muito diferente o fel do absinto? Mais ou menos. Porque se o fel não dopasse a pessoa, não tinham dado para Jesus fel com vinagre quando ele estava pendurado na cruz. O fel anestesia a pessoa, e o absinto também. Quanta gente está dopada na vida, dopada pelas ideias que foi injetando dentro de si mesmo. Quantas pessoas estão dopadas pelas suas fantasias, pelas suas ilusões, enquanto está iludida, distraída. Ó a vida passando, ó. Eu cada vez mais tenho feito menos algumas coisas. Então, eu sempre fui muito assim, eclético, né? Por exemplo, nas músicas que eu escuto. Tem muita música boa, já falei isso aqui no Sorrindo para a Vida. Mas eu tenho escolhido mais agora as músicas que me fazem não só sonhar e ter bons pensamentos, mas as músicas que me fazem rezar. Porque a vida, ó. Eu gosto de me distrair de vez em quando, assistir um bom filme, me divertir. Mas agora eu tenho pensado assim: o que eu poderia fazer com esse tempo que eu estou gastando me distraindo, me divertindo, né? Porque quando a diversão ela refaz as nossas forças, ok, mas tem diversão que tira as nossas forças. Então, por isso você fica até tarde assistindo televisão, você está se divertindo à custa das forças que você não vai ter no outro dia. E a palavra divertir vem de divertere, que significa verter fora. Quer dizer que você está despejando fora, que você está perdendo a concentração, que você está desperdiçando, de certa forma, suas energias. Não, a minha parte é o Senhor. E aí diz aqui Jeremias: eis porque esperarei, porque o Senhor é bom para quem o espera, para aquele que aguarda nele. Esperar é aguardar no Senhor, porque a gente pode aguardar fora de Deus. Muitas vezes eu e você tivemos que aguardar e nós ficamos irritados, nós ficamos praguejando, nós ficamos ali naquele lugar querendo bater em alguém, porque nós fomos obrigados a aguardar, até quando a gente percebia que era um direito nosso ser atendido logo. Existe um jeito de aguardar que é péssimo, e tem gente que se estraga e estraga o bom da vida porque não sabe aguardar, aguarda com ódio, tolera. Não, esperarei no Senhor e me alegrarei de antemão, na certeza de que Ele prepara o que é melhor para mim. Versículo 26, é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Tem hora que é melhor a gente calar,
e aguardar em silêncio a salvação que vem de Deus. Aguardar em silêncio, como diz aqui, a salvação do Senhor, o socorro do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga querida, pelo qual eu louvo tanto a Deus de estar sempre conosco em oração, porque olha, nós vamos nos tornando uma família, uma multidão de pessoas que oram. Como eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero dizer de uma maneira especial para você nesta manhã: espere o melhor, porque você tem Deus. Meu amigo, você tem Deus. Minha irmã, não diga eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Você tem Deus. Você é de Deus. Então, se você é de Deus, você não somente pode e vai se levantar, mas Jesus te pede, inclusive, que você ressuscite os mortos. Esse pedido é de Deus para mim e para você. Márcio, por que todos os dias aí não sorrindo para a vida, firme? Porque tem muito morto que precisa se levantar. Nós precisamos ressuscitar, curar os enfermos, diz Jesus, e ressuscitar os mortos. Mortos não só no corpo, mas sobretudo mortos de coração, mortos de espírito. A pessoa que se extraviou está ali no absinto e no veneno. Porque uma pessoa que está dopada de absinto é como se estivesse morta. A pessoa que não acorda para a vida é como se estivesse morta. Uma morte para a qual, você sabe qual é a cura? É a esperança. A gente precisa ter esperança. Esse mundo trabalha para tirar a esperança da gente. A gente cada vez mais ouve: esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, vai dar ruim. Vai dar ruim para quem quer viver assim. Para mim não vai dar ruim. Para mim já deu salvação. Tem gente que está esperando o inferno. Para mim deu céu. Eu não só espero o céu, eu vivo no céu. Porque quem vive em Cristo já vive o céu. Em meio a lutas, dificuldades, aflições, mas a gente vive o céu. A esperança, esse aguardar em Deus, sabendo que o Senhor vence sempre, porque Ele derrotou o demônio, Ele derrotou a morte. O que mais Ele não poderá derrotar? É nele que eu espero, como diz aqui Jeremias. Digo a mim mesmo: minha parte é o Senhor, eis porque nele esperarei. O Senhor é bom para quem o espera, para aquele que o busca. A esperança é a ressurreição do seu coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, volta à vida. Ressuscita. Se levanta. São Pedro diz que o Pai do céu, Ele nos regenerou para uma nova vida. O que é regenerar? É nos gerar de novo, é fazer nascer de novo. Para o quê? Para uma vida nova, por meio de uma esperança viva. Pare de esperar naquilo que puxa para baixo e comece a esperar aquilo que puxa para cima. Eu espero nada mais, nada menos que o céu, que a vida eterna e que a ressurreição dos mortos. É pouco. Que dinheiro vai comprar isso daí? Jesus morreu e ressuscitou para que nós entendêssemos o que é que nós devemos esperar. Sabe por que Jesus veio? Porque Ele deu a sua vida para você entender que é sério. E porque Ele ressuscitou para mostrar que nem a morte pode deter o que Ele veio trazer. Ele veio e fez isso para que você entendesse o que é que você deve esperar. Eu e você precisamos esperar uma vida com Deus, agora e após a nossa morte. É o que nós rezamos na Ave Maria. Nós pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós, agora e na hora da nossa morte. E eu e você precisamos esperar uma vida com Deus, viver para uma vida com Deus agora, na hora da nossa morte e a partir daí, após a nossa morte. Então, a gente suporta qualquer coisa, gente.
quando nós descobrimos que depois desta vida nos espera mais vida, nos espera Deus. Você sabe por que a gente não aguenta certas coisas? Porque o pano de fundo é: a vida está passando, a morte está chegando e eu não estou vivendo. Não. A vida está passando, sim. E quanto mais essa vida passa, mais perto eu chego de uma vida que não passa. Fique se angustiando, não. Precisamos ter esperança nas coisas boas que Deus nos deu. Tenha esperança em sua família. Tenha esperança no seu filho. Está perdido, a gente ouviu aqui testemunho. Filho preso. Esperança, meu querido. Esperança, minha querida. Quem te garante que esse filho está preso não é para preservar a vida dele, que se estivesse aqui fora já estava morto? Quem te garante que esse tempo de penitência, penitenciária, né? Penitência, vai ser o remédio para libertar esta pessoa? Tenha esperança na igreja, porque ela é de Deus. Apesar dos pesares e das feridas que nós trazemos para dentro da igreja, porque a igreja também somos nós, as nossas feridas são as feridas da igreja, os nossos defeitos são os defeitos que nós trazemos para dentro da igreja. Apesar de muitas pessoas apresentarem um caráter falido, estão dentro da igreja. Eu quero lhe dizer, a igreja é de Deus, ela é uma bênção de Deus, e não daqueles que tentam sujar o seu nome. Tenha esperança na comunidade, porque não são os que dividem que vencerão, porque eles serão divididos. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Não é só a palavra de Deus, o próprio Jesus. Aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Quem divide será dividido. Não serão os que condenam que vão vencer, porque quem está numa comunidade contra os outros já se condenou, e se não mudar o seu modo de proceder, essa própria pessoa se arruinará. Não é assim? Deus vai vencer, e o que é de Deus vai prevalecer. Não a busca pelo poder, pela dominação, mas é preciso ter esperança para mantermos a fé. É preciso ter esperança para prosseguirmos amando, porque sem esperança nada avança. Coloque as mãos sobre o seu coração, baixe a sua cabeça, entenda isso. Sem esperança nem sua família vai para frente. E isso você nota no dia a dia, quando uma pessoa chega ao ponto de perder todas as esperanças, de acordar de manhã e não esperar absolutamente nada, é como se estivesse morta. E com frequência, de fato, nós vemos pessoas se entregando à morte ou deixando-se lentamente se levar por ela. Hoje, para quem está no limite de abandonar a luta, eu quero dizer: suas possibilidades não se esgotaram. Confie em Deus. O Espírito Santo tem caminhos para lhe mostrar o que você desconhece. Reanime-se, recobre o ânimo que você havia perdido. Cada vez que você se permite esperançar, ou leva esperança para alguém, acontece um milagre. Tudo se torna diferente, mesmo que nada tenha mudado. Não existe discurso, nem argumento capaz de fazer o que a esperança faz, porque é ela que desperta vocações, é ela que move os jovens, e também dentro de uma família, de uma casa. Se houver esperança, quem foi embora volta. Se houver esperança, quem está dentro de casa permanece. Reze comigo e peça ao Senhor agora: meu Deus, dá-me a graça de ser um causador de esperança. É o melhor que se possa existir. Dá-me, Senhor, esta graça de fazer como se fazia antigamente na igreja, quando os fiéis saíam da igreja e passavam a água benta de mão em mão. Senhor, dá-me a graça de passar a esperança de pai para filho, de filho para neto, de passarmos a esperança uns para os outros. Senhor, dá-nos a graça de fazer como na Páscoa, que uma vela acende outra vela, e acendemos a tua luz nos corações.